Mas promessa ao coração.
Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar. Aleluia. Aleluia. Jogadas nas ruas, diga que você não se importa se elas forem embora e a culpa for sua. Diga que não está preocupado, andou muito ocupado com seu dia a dia. Todos teus talentos enterrados, até se esqueceu do seu chamado, mas Deus vai requerer isso algum dia. Diga se consegue estar tranquilo, reclinado ao travesseiro, quando lembra que as almas vão viver de desespero, que precisam de ajuda pra rodar no pesadelo. Diga se não queima essa chama, feito brasa no teu peito, vendo tanto sofrimento, se isso não te faz chorar, hoje deixe cantar o teu coração de gelo. Que o gemido das almas que clamam, que choram, não mexe contigo. Diga que não te abala quando vê uma lágrima no rosto sofrido. Diga que não está se importando se alguém está morrendo,
ombro de frio, e assim o tempo vai passando, Deus a cada dia te esperando, e as almas se perdendo enquanto isso. Diga se consegue estar tranquilo, reclinado ao travesseiro, quando lembra que as almas vão vivendo em desespero, que precisam de ajuda pra acordar do pesadelo. Diga se não queima essa chama dentro brasa no meu peito, vendo tanto sofrimento, se isso não te faz chorar, hoje Deus tem que arrancar o teu coração de gelo. Se isso não te faz chorar, hoje Deus tem que arrancar o teu coração de gelo. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se uma barriga em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se uma da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem,
todos orando, irmãos. Todos. Agora é hora de oração. Vamos pedir que o Senhor fale com nós, comigo e com você. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Não sou surdo, tenho ouvidos, tenho algum conhecimento já de quem é o meu Deus, de quem é o Senhor. Quando Ele fala, nós sabemos que é Ele que fala. Querido Deus, nosso Pai, no nome do Teu amado Filho, do Teu único, sim, Pai querido, do Teu único Filho, aleluia, do Teu unigênito, Pai eterno, oh querido Deus, aleluia, nós Te pedimos forças, pedimos graça e poder, Pai querido, aleluia, para Te servir, meu Pai eterno, de todo o nosso coração, para transmitir a palavra que vem de Ti, Senhor. Não convinha e não convém nós deixar nossa casa para estar num lugar onde Tu não Te manifesta, onde não vamos sentir a Tua graça e o Teu poder. Mas aqui, Senhor, nesse lugar que foi reservado para Ti, Tu sempre Te manifestaste no nosso meio. E eu peço a Ti, Te rogo, Senhor, pelo amor do Teu nome, aleluia, aleluia, que todos nós, ajudados pelo Teu Santo Espírito, possamos ouvir a Tua voz com clareza nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Abra vossas Bíblias, irmãos, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 28. Raramente eu prego mensagens do Velho Testamento, e não tenho como pregar só do Velho Testamento, mas tenho que emendar com o Novo, o tempo em que nós vivemos. Mas estes exemplos aqui, o mesmo aniversário que era o aniversário do povo de Deus lá, continua sendo aniversário hoje. E o mais maravilhoso, que o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus de hoje. Só que para nós abriu-se uma porta maior, de maior e melhor entendimento, através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do nosso Salvador Jesus. Versículo de número 3 do capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. Acharam, irmãos? Amém. Então vamos ler. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, outras vestes, e foi com ele dois homens. E foi com ele e com ele 2 homens. Foi com aquele criado e foi com mais 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo Espírito, meu Deus, de feiticeira, que faças subir a quem eu te disser. Pode sentar, irmãos. A mensagem, irmãos, que Deus sempre prepara
para nós ouvir, às vezes não é aquela que nós queremos ouvir, mas Deus continua amando o seu povo e quer ter a soberania de falar com o seu povo, de avisar o seu povo, porque o astuto tentador, ele está mais ativo, mais pronto do que naqueles dias, hoje mais do que naqueles dias, para atacar a igreja do Senhor. Os irmãos não imaginam como Satanás se revolta com aqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Por ele não dá trégua em momento nenhum. Você sempre vai estar sendo ferido, você sempre vai estar sendo atacado. E também com aqueles que ouvem a palavra e desce aos seus corações, e ouvindo estão dizendo: eu vou guardar esta palavra, porque ela vai servir para amanhã na minha vida. Se o Senhor está falando comigo, é porque Ele ama-me, Ele gosta de mim, por isso que Ele está falando comigo. Eu estou sentindo como se fosse açoite sobre mim agora, mas amanhã vai haver o resultado de eu sentir que Ele fez isso, porque Ele realmente me ama. Nós conhecemos assim, mais ou menos, a história de Davi, de Saul, de Samuel. Israel foi regido por reis, por juízes, por algum tempo, um seguido do outro. Alguns fizeram aquilo que Deus se agradava, e outros foram totalmente rebeldes. Alguns começaram no espírito e terminaram na carne. Mas este último juiz, sacerdote e profeta, com o nome Samuel, este homem foi desde o princípio até o fim o mesmo que aprendeu lá na casa daquele sacerdote que não mantinha as ordens que Deus estabelecia, que não respeitava, os seus filhos não respeitavam o sagrado, mas lá criado naquele meio. Mas ele teve uma mãe que entregou ele para o Senhor e orava todos os dias. Quando foi entregar Samuel nas mãos de Eli, ela disse, porque Eli zombou dela, escarneceu dela, quando ela disse que ela não estava embriagada. Quando Eli disse: você está embriagada? Ela disse: não, a tua serva não está embriagada, eu estou orando porque eu preciso de um filho, eu quero um filho. E quando esse menino nasceu, no tempo de ser levado lá para o sacerdote, de entregar para o sacerdote, ela, quando chegou a apresentar o menino, disse: sacerdote Eli, por este menino orava eu, era esta a minha tristeza, era esta a minha embriaguez daqueles dias. Eu estava embriagada no espírito e precisava de uma resposta. E ali todos os anos, conforme ia crescendo Samuel, ela fazia uma túnicazinha nova para levar para Samuel. Ela calculava, ele vai estar desse tamanho, faz um ano que eu vi, agora ele cresceu um pouquinho, eu vou fazer uma túnicazinha nova para ele. E ela, com certeza, cobrindo o corpinho dele e também cobrindo sempre ele com as suas orações. Irmãos, às vezes nós não percebemos e não nos lembramos das orações dos nossos irmãos do passado, que oraram por nós. Cantei o hino nessa noite junto com os irmãos, o cego de Jericó. Como vou esquecer desse hino? Não tem como eu esquecer. Não tem como esquecer da minha mãe, que aceitou Jesus, porque o Senhor Jesus, num sonho, revelou esse hino em 1948, que ninguém conhecia esse hino na harpa cristã. E meu pai, quando chegou em casa, ela contou, e ela disse: mas como é que é o hino? Ela cantou a melodia do hino, o Senhor ensinou para ela ainda não tinha aceitado Jesus, porque ela não queria, tinha medo, e meu pai já estava servindo o Senhor. Eu tinha 2 anos, quando meu pai aceitou Jesus. Então era de 1948 a 49 que aconteceu isso, que os anjos do Senhor, num sonho,
ela viu um coral de anjos cantando. Na frente da casa era só mato, e eles iam cantando sobre aquele mato, e vinham até o portão da nossa velha casa, e cantando: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego de Jericó. Quando meu pai chegou e foi procurar na harpa cristã, mas como é, Ana? Como era o hino? O cego de Jericó. E ele achou lá: Jesus, o filho de Davi, o cego de Jericó, quando clamava pelo filho de Davi. Minha mãe aceitou Jesus naquela mesma noite, quando ela disse: Lauro, ora por mim, porque eu também quero ser uma crente em Jesus. Glória a Deus. E a maioria de vocês, a grande parte dos irmãos aqui conheceram minha mãe, a santa que ela foi, sempre sentada nesses bancos, e faz 16 anos que ela foi embora para a glória. Então, meus amados irmãos, essas coisas que acontecem na nossa vida, nós não podemos esquecer. Samuel não esqueceu. Não, nunca esqueceu daquilo que Deus tinha prometido para ele, daquilo que ele ouviu em visão. Ele nunca esqueceu. Então, amados irmãos, Samuel cresce já profetizando. Samuel cresce já ministrando. Com Eli ele não podia aprender nada disso, mas o Senhor, o sublime professor, o Espírito Santo, que não tinha esse nome naquele tempo, já agia no coraçãozinho daquele moço, daquele rapazinho que cresceu adorando o Senhor e fazendo a obra de Deus. Aprendeu a honrar o Senhor, aprendeu a honrar a casa de Deus. Ele sabe, porque um sacerdócio, irmãos, ou um dom de profecia, ser profeta, ser juiz, segundo a vontade de Deus, isso não se aprende com os homens, mas se aprende com o próprio Deus. O que é que faz nós ser um bom aluno? É nós sermos aplicados na sua palavra. Aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, tem tudo que você imagina e aquilo que tu não chega a imaginar, que a nossa mente é muito pobre para alcançar. Está tudo aqui, desde a primeira palavra até a última deste livro, está inserido a palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra, pelo poder da palavra, aleluia. E tudo vai encerrar pelo poder da palavra. Quando o Senhor Jesus vai encerrar, o Senhor nosso Deus vai encerrar tudo no grande dia da ira do Senhor. Mas Ele vai resgatando, Ele vai tirando daqui aqueles que lhe obedecem, aqueles que passam a fazer a sua vontade. Saul, irmãos, já tinha sido avisado por causa da sua rebeldia a Samuel, por Samuel. No capítulo 15, não precisa abrir a Bíblia, lá está, quando Samuel deu o veredito final para Saul: tu ultrapassou todos os limites, tu fez tudo que não agradou a Deus, o Senhor está te deixando. Imagina, irmãos, até vou ler aqui no versículo 25 do capítulo 15: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore a Deus. Porém, Saul, dizendo, ele tinha pecado, agredido o Senhor. Agora Samuel disse, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo. Que autoridade de Deus, irmãos! Não voltarei contigo, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor já te rejeitou, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Ai! Um profeta daquele, um sacerdote, que foi o juiz, o último juiz, daquele tempo que Israel foi governada por juízes, o último juiz, o melhor deles, o mais fiel, o mais completo, ungiu Saul a rei, ungiu Saul como rei de Israel, porque o povo estava rejeitando Samuel,
E o Senhor Deus disse para Samuel: não te incomode, não te preocupe, não é a ti que eles estão rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. Estão rejeitando a mim. Irmãos, como disse o apóstolo Paulo, me suporte mais um pouco. Suporte-me mais um pouco. Eu não posso mudar para aquilo que fui chamado. Não posso ser um hoje e outro amanhã. Não posso usar de 2 pesos e 2 medidas. Não posso ser misericordioso com um e não ser com o outro. O servo de Deus tem que ter esse equilíbrio, essa força, essa visão, para não estar lutando contra o próprio Deus. Não foi a ti que eles rejeitaram, Samuel. Foi a mim que eles rejeitaram. E agora, prossigo aqui no capítulo 15, versículo 26, 27. E virando-se Samuel para Seir, Saul lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. A violência, o desespero, irmão, quando Samuel se virou, ele pega na borda da capa de Samuel e rasgou a capa de Samuel. Como se dissesse: tu vai ficar comigo, tu vai ficar aqui, eu estou te ordenando, eu sou rei. Não, não fico contigo. A decisão de um homem de Deus, irmãos, tem que ser real, tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo. Nem todos entendem, mas aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Versículo 27, 28, ele diz: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Querido Deus, tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Irmão, se nós for ler a história de Davi, antes de ir na casa de Saul, quando Saul estava atormentado, ele já tinha sido separado rei de Israel, o dos filhos de Jessé, o menorzinho lá do campo. Ele tinha sido ungido, mas ficou como se fosse um segredo entre a casa de Jessé, os irmãos de Jessé, Samuel e Davi. Não falem para ninguém. Davi foi o rei sem nome, ou tinha nome, mas ninguém sabia que era um rei sem nome por muito tempo. Mas ali estava um homem de Deus. Quando Saul, atormentado por espíritos malignos, perguntou se não sabiam quem tocava a harpa bem, tocava divinalmente bem, existia um, era Davi. Davi com sua harpa foi à casa de Saul, e quando o espírito maligno atormentava, aquele rapaz cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, tocava a harpa, dedilhava a harpa de Davi, e o espírito imundo saía de Saul. Mas de repente o espírito voltava, e Saul pegava uma lança para cravar Davi contra a parede, e Davi simplesmente se desviava. Ele poderia dizer: eu vou ser o teu substituto, eu já fui ungido, mas ele calado. O homem de Deus, irmãos, que preza por aquilo que o Senhor deu para ele, revelou para ele, ele fica calado. E no dia do Senhor, isso vai lhe ser revelado. No dia que você precisar assumir, o Senhor vai te revelar. O Senhor vai te dizer: chegou a hora. Chegou a hora de você fazer isso. Chegou a hora de você ir. Chegou a hora de você voltar. Tudo Deus fala. Deixa-te estar na mão do Senhor. Descansa na mão dele. E ele vai te esclarecer tudo. Quando Davi foi visitar os seus irmãos lá na guerra, quando Saul estava sendo afrontado e não tinha um homem para enfrentar o gigante Golias, lá chegou o menino,
um rei sem nome, e apareceu, levando comida para os seus irmãos, presente também para o rei, e de repente ele pergunta para o irmão: quem é esse incircunciso que provoca os filhos de Deus? Não tem ninguém para afrontar ele? Quanto tempo ele já está aí? Quantos dias ele está aí provocando o povo de Deus? E vocês não fazem nada? Eu vou a ele. E os irmãos ameaçaram ele: vai embora daqui, rapaz. Ele disse: não, eu vou. E Saul tinha dito: eu vou dar a minha filha em casamento se alguém for lá e matar o gigante Golias. Davi não foi com interesse na filha, não. Ele foi porque ele era um homem de Deus. Não foi com interesse da filha de Saul. Foi porque era um homem de Deus e via o povo de Deus sendo afrontado. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus, ele tem também força para defender a igreja nesses dias em que nós estamos vivendo. Quem tem o Espírito de Deus, ele não se cala. Não. Pode seja o tamanho do gigante muito grande que você se assusta, não. Você vai dar dedo em riste na cara dele, no olho dele, e falar do amor de Deus para ele, com a autoridade do Espírito. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, quem tem a virtude do Espírito Santo, ele não chega mais a ser afrontado. Tenho falado com muita gente, que às vezes diz: com esse aí eu não vou falar. Mas de repente a gente vai esperando, e teve uma oportunidade. Aí você fala do grande amor de Deus. Aí tu pode dizer quem tu és. Não é apresentando minha sigla, não é apresentando minha idade, não é apresentando nada, mas é apresentando Cristo como libertador, Cristo como Salvador, Cristo como Deus vivo, aleluia, como Deus vivo. E você vai derrubando os gigantes dessa vida. Vocês sabem da história de Davi, lá na guerra contra o gigante Golias, na frente dos filisteus. Você sabe disso. Como ele venceu, como Saul tratou o assunto com ele. Eu era um menino que tinha tocado harpa lá para ele, mas ele não sabia mais, não conhecia mais. Perguntou para os soldados, para o comandante: quem é esse rapaz que eu nunca vi? Ele é filho de Jessé, mora lá no campo, é um pastorzinho de ovelha. Eu nunca vi. Como não tinha visto? Deus dá muitas oportunidades para um homem, irmãos, até o último, e de repente ele se cansa e deixa. Não brinque com Deus, não brinque com o amor de Deus, não brinque com o amor de Deus. Lá naquela ocasião, Davi desceu ao ribeiro, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Isso não era para pregar agora, e nem vou falar muito sobre isso. Pedras lisas. Quando ele experimentou, depois de ter experimentado as vestiduras de guerra do rei Saul, a espada de Saul, especial, ele podia se encantar com aquilo, se encantar com o capacete, com o escudo. Não, deixou tudo. E com a roupinha surrada de pastor de ovelhas, ele desce ao ribeiro, com a funda na mão, com a guasca de couro, colocava a pedra numa extremidade, e rodava e jogava. Pegou 5 pedras polidas. Quantas pedras ele usou para matar Golias? Quantas, irmãos? Uma pedra. Mas por que ele pegou 5? Para as outras batalhas. Se nós olhar a vida dele, ele perdeu batalha para quem jamais poderia ter perdido. Betseba fez ele perder uma batalha. A carne, a atração pelo sexo fez ele perder uma batalha. E custou muito caro para ele. Ele não tinha uma pedra no bornal? Tinha. Mas ele não usou. As outras ele foi usando, vencendo guerras.
Muitas vezes Davi poupou a vida de Saul. Muitas vezes. Saul se tornou um arqui-inimigo dele. Muitas vezes dizia para Davi: eu vou fazer as pazes contigo. Mas era só de palavra. De repente se revoltava contra ele. Mas chegou o tempo, agora, depois que Samuel tinha se ido, já dormia. Saul tinha mandado prender ou exterminar todos os feiticeiros, porque ele achava que Deus continuaria falando com ele. Mas Deus, através da boca de Samuel, já tinha dito: eu não te seguirei mais. Acabei de ler lá no capítulo 15. Não vou contigo. Rasgou a capa de Samuel: não vou contigo. Deus te deixou. Tu não tem mais o reino nas tuas mãos, mas um seguinte a ti vai assumir. Samuel não disse quem era, e nem Saul perguntou quem era, mas o ódio, a raiva, o poder da vingança estava no coração dele cada vez mais forte, e passou a perseguir Davi implacavelmente. Mas chegou o tempo que ele precisou de um conselho, precisou de Deus. Os filisteus estavam vencendo. O exército dos filisteus, ele que muito maior do que no tempo do gigante Golias, estava ali agora. Agora nós vamos te vencer. E realmente houve uma batalha, e muita gente, o exército de Israel foi quase dizimado pela espada dos inimigos de Israel. Mas antes dele entrar na batalha, ele foi consultar a Deus, porque ele viu que o exército era muito grande, era uma coisa espantosa. Sabe que a Filisteia, os filisteus vêm da Filisteia. A Filisteia é exatamente hoje onde está Gaza, parte de Gaza e parte da Jordânia, que é a Cisjordânia, está ali. Eles estão ali. O mesmo povo está ali, com outro nome, mas eram os filisteus, homens de sangue. Se levantaram, e quando Davi viu isso, ele foi falar com o Senhor. Eu vou falar com Deus, eu mesmo vou falar com Deus. Se Deus tinha rejeitado ele, pela boca do profeta de Deus, não adiantava. O que ele ia falar com Saul? Ia falar com Deus. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e todo Israel chorado tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Desapareceram tudo. Ninguém mais profetizava, ninguém mais adivinhava. Os feiticeiros sumiram, as feiticeiras sumiram. E agora ele numa situação, imagine, irmãos, agora eu e você, nós temos uma porta aberta dentro de nós, como um sacerdócio, para entrar no santuário a hora que nós desejar, a hora que nós quiser. Temos esta entrada franca para nos colocar diante do Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eu estou aqui. E além de eu ter essa possibilidade de entrar, o Espírito Santo entra comigo e ora junto comigo e fala com Deus comigo. Como é que eu vou deixar de falar com Deus para ir em busca de uma feiticeira, de um feiticeiro? E você acha que não tem isso na terra hoje? Tem. Tem lugares de feitiçaria que, em vez de uma placa denominativa, um terreiro de Umbanda, tem uma placa denominativa que ali é uma igreja. E as pessoas entram e acham transvestido ali de pastor um feiticeiro. Tem ou não tem, pastor Léo? Um feiticeiro e uma feiticeira. Até suas roupas, seus batuques, suas músicas são tudo iguais. E as pessoas cegas, porque Deus não está mais ouvindo eles entram em qualquer porta.
Querido irmão, que este lugar aqui nunca venha a ser ocupado. Este aqui e também este aqui. Nunca venha a ser ocupado por um espírito estranho. Que nunca entre na tua vida um espírito estranho. Ele vai te chamar e te querer levar aonde tem também o mesmo, alguém tem o mesmo espírito. E você é levado para lá, como um cativo num cabresto. Agora Saul, ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel, a todo Israel, e se acamparam em Gilboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. O que eu vou fazer? O que eu faço? Samuel está morto. O que eu faço? Vou eu mesmo falar com Deus. E ele foi. Se dispôs a falar com Deus, versículo de número 6. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho. Deus falava com ele, por certo, por sonhos, através do sacerdócio, através de profeta. Ele sabia o caminho, assim como tu e eu também sabemos o caminho. Deus vai falar comigo, Deus fala comigo. Quantas vezes nós falamos isso? E quantas vezes Deus se diz, se faz presente, e tu quer falar comigo? Eu estou aqui para te ouvir. Fala, que eu estou te ouvindo. E quando Deus quer falar contigo, você pode usar também as palavras de Samuel, menino. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Glória a Jesus. Então, irmãos, não respondeu. Não te respondo mais, nem por sacerdotes, nem por sonho, e nem por profetas. E agora? O que é que eu faço? Vou procurar uma feiticeira. Tem alguém aqui que teria coragem de fazer isso? Eu não vou pedir para você, eu não tenho esse costume de pedir para você se manifestar, jamais. Mas pense isso, se você já pensou nisso. Consultar uma feiticeira? Eu não sei. Eu nunca fui num lugar desse. A não ser para tirar os santos e botar no saco e jogar fora. Aquelas imagens todas. Porque ela tinha se convertido. Meu irmão, deve ser um lugar tenebroso, um lugar escuro. E o que Saul queria? Saul perguntou aonde tem uma. Os criados deles disseram, lá em Endor tem uma feiticeira. Me levem lá. Levaram ele lá. Que vergonha, só até mesmo para os criados dele, que certamente sabiam a história dele, sabiam a história de Samuel. Que vergonha. E quando chegou lá, Saul disfarçado, com roupas comuns, então a mulher lhe disse, versículo 9: eis aqui, tu sabes o que Saul, ela não sabia até aqui que era Saul que estava ali, o que Saul fez e como destruiu, como tem destruído da terra os adivinhos e os contadores e os encantadores. Por quê? Por que, pois, me armas um laço à minha vida e me fazer matar? Ela pensou que era espiões. Ela pensou que era a polícia secreta de Saul que estava chegando ali. Mas não. De repente, pelo pedido que Saul fez, até então ela não sabia, a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Ou então, versículo 19, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor. Olha que descaramento, irmãos. Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse:
faze-me subir logo quem? Samuel. Faz ele subir. O que é que vem lá de baixo? O que é que vem da terra? Faze-me subir. Preste bastante atenção nisso. Faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, que ela certamente sabia o jeito que era Samuel. Gritou em alta voz, dizendo, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Com certeza, pelo jeito de se apresentar diante do rei, ela notou, é Saul que está aqui. Fui enganada. Mas Saul continuou persistindo. Ele disse, e o rei lhe disse, não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses subindo da terra. Que deuses? Subindo da terra. Irmãos, não esqueçam uma coisa, que Satanás, ele não pode ser rebelde em tudo contra Deus. Tem momento que ele tem que se submeter a Deus. Tu faz o que eu te mandar fazer. Diante de certos casos como esse de Saul, que já tinha sido rejeitado, Samuel jamais viria ali. Não. Alguém do alto jamais viria ali. O Senhor tinha encerrado com ele. Ou Samuel mentiu lá para ele? Não. Samuel estava falando o que era a verdade, o que Deus tinha revelado para ele. E ele diz, então ele disse, como é a sua figura? E ela disse, vem subindo como um homem ancião, está envolto numa capa. Com certeza ele lembra a capa que eu rasguei. Então, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Agora Satanás, irmãos, você acha que ele ia falar o que ele queria? Não. Satanás foi impedido de abrir a boca para falar o contrário daquilo que Deus havia dito através de Samuel. Mas Saul descobriu que não era de Samuel. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste? Olha só como Satanás é astuto, irmão. Por que me inquietaste? Fazendo-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem, olha o que ele diz, e Deus se tem desviado de mim. Ele estava louco, uma mente confusa, e Deus se tem desviado de mim. Mas ele não queria falar com Deus. Ele podia dizer, tu te tens desviado de mim. Na hora ele percebeu, o que eu fiz? De mim ele não me responde mais, nem pelo ministério de profeta, nem por sonhos, e talvez na outra escritura, nos versículos anteriores, nem por sacerdote, nem pelo turim. Não me responde mais. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. O que ele estava pensando que tinha sido Samuel? Samuel tinha ido para a perdição? Será? Não. Ele sabia que não. E a partir daquele momento, então disse Samuel, por quê? Não Samuel o verdadeiro, mas o satânico, a figura de Satanás. Então disse Samuel, por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? O diabo tinha que falar o que Deus queria, não o que ele queria, Satanás queria. Mas tu vai dizer o que eu já disse. O Senhor é soberano, meu irmão.
A palavra de Deus é eterna. Tem gente que lê essa escritura e não entende, acha que é Samuel mesmo que saiu de lá. Não, irmãos, não foi Samuel, não. Samuel está descansando no Senhor, esperando o grandioso dia da ressurreição. Jamais vai sair de lá. Afinal de contas, irmãos, por causa do tempo, e mediante tudo que Saul ouviu ali, no versículo 19 diz: e o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, olha que frase, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Com quem? Com quem? Com quem? Com Deus? Não. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Vai entregar tudo. Que esperança pode ter alguém, irmãos, que não serve a Deus à luz da palavra, que não serve a Deus obedecendo a bendita mensagem do céu? Saul caiu por terra imediatamente, ficou traspassado, tão fraco que a feiticeira socorreu ele, fez alimento para ele, como se abençoasse ele para ele ir embora. E ele vai para a guerra. Nos dias seguintes, o resultado foi desastroso. Israel foi derrotado à espada, morreu milhares de soldados. E de repente, Saul, que sempre estava na retaguarda, não era como Davi, sempre estava na frente da batalha, na retaguarda, guardado. Ele soube e viu que Israel tinha sido derrotado. Ele pediu para o seu pajem de arma, o seu ajudante: me passa no fio da tua espada, me mate. O ajudante dele disse: não, eu não farei isso, jamais farei isso. Matar o ungido de Deus. Afinal de contas, ele tinha sido ungido rei. O que Saul fez? Ele mesmo passou o fio da espada, porque ele soube que os 3 filhos dele também tinham morrido. O exército derrotado. Agora eu sozinho aqui. Irmãos, Deus vai falando com alguém até a última instância, até o último passo. Quando não suporta mais, Deus vai falando, vai dando oportunidade, mas chega o momento que ele retira a mão. Aí Satanás faz isso que fez com Saul. Ele se suicidou, e o ajudante de arma fez o mesmo, se suicidou também. Queridos irmãos, que nós não sejamos suicidas, que andamos de um lado para o outro, na desobediência à palavra de Deus. Nunca vou deixar, irmãos, os irmãos sozinhos, que eu não esteja incluído também na mensagem. Essa mensagem é para mim. O que será de mim amanhã? Não importa a minha idade, não importa nada disso, posição, nada. Ele era rei de Israel, mas o Senhor, irmãos, tem compromisso com aquele que é sincero, que aquele que ama e obedece a palavra do Senhor, daquele que guarda os seus mandamentos. É com esse que Deus tem compromisso. Olha que trama maligna, irmãos, que ele arrumou para a vida dele. Pessoal, agora eu estou feito. Samuel, vem e fala comigo. Samuel, vai e fala com Deus no meu lugar e vai resolver. Mas Samuel não ia aparecer ali. A feiticeira não vai trazer o Espírito Santo para você. O feiticeiro não vai fazer o Espírito Santo descer sobre ti. Mas aquele que faz descer o Espírito Santo sobre ti está dentro de ti, está dentro de mim. Aleluia. E nós podemos clamar, irmãos: ah, eu não tenho mais pastor, não tenho mais uma igreja para ir, mas eu sei o caminho, eu vou andar no caminho, eu não vou me desviar do caminho, eu vou ficar firme no Senhor até o fim. Se você fizer isso, com toda certeza,
o Senhor te guardará até o fim. Não desista nunca, meu irmão. Não desista. Hoje volta e repito. Já encerro, são 8h25. É cedo ainda. Você e eu temos que estar muito bem equilibrado no centro do caminho. Porque hoje, irmãos, em qualquer lugar, a qualquer dia, seja da noite ou do dia, não importa, a qualquer hora, Satanás se apresenta para você como um anjo de luz, dizendo: eu sou Deus. Ele vai se transvestir de Samuel, de qualquer um, para se apresentar para ti. Mas como no caso lá de Saul, por causa da rebeldia de Saul, com certeza Deus disse: Satanás, tu não vais falar o que tu queres. Tu não vais falar o que tu queres. Mas o que eu disse para Samuel está prevalecendo, e Samuel esclareceu muito bem para Saul. Tu não vais mudar a minha palavra. Mas tem outros irmãos que Satanás consegue mudar. Paulo disse que mesmo que, cuidado com outro evangelho, falando aos irmãos de Gálatas, mesmo que apareça um anjo do céu pregando um outro evangelho, tem uma versão que diz anjo de luz, é raro, mas tem, mas um anjo do céu que apareça por aí, é do céu, ele é do céu. Você tem certeza que é do céu? Você tem certeza que é do céu? Aí Paulo olha para ele mesmo e diz: se eu mesmo, meu Deus, aparecer aqui transvestido de um outro Paulo, e vocês veem que eu prego um outro evangelho diferente daquele que eu vos ensinei, tenho-me como um anátema, um homem amaldiçoado. Assim como o anjo também tenha ele como um amaldiçoado, porque não há outra palavra. Esta é a palavra. Este é o evangelho puro da salvação. E nenhum outro nós vamos alcançar salvação, a não ser em Cristo Jesus, nosso Salvador. E o diabo, através das suas astúcias, das suas ciladas, da cegueira espiritual que ele consegue colocar, surdez, cegueira, mudez, ele fere a nossa vida com isso. E nós começamos a olhar agora, não mais junto com o Espírito Santo, mas nós mesmos fazendo as nossas ponderações, os nossos cálculos, para escapar disso e escapar daquilo. Meu irmão, só tem um caminho, só tem um jeito de nos manter em paz com Deus, é obedecendo a sua palavra, a palavra de Deus, a pura e eterna palavra do Senhor. Quem concorda com isso, fica em pé para nós orar. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Quem não tem mais essa esperança, deve colocar isso em prática. O Deus de Samuel é o nosso Deus. Ele nos deu exemplos profundos nas lições que aprendemos hoje, agora nessa noite, tanto de Eli, de Saul, dos servos de Saul, que poderiam dizer: não, rei, lá é uma feiticeira, você não pode ir lá, te arrepende. Não tinha mais conselho em Israel. Samuel descansava. Enquanto isso, Davi fugindo, e pronto para assumir o reino, que até então ele não tinha assumido. Muitas vezes teve a oportunidade de matar Saul, claro, assim junto dele, não matou, respeitando. Mas chegou o dia que aquele menino rústico lá do campo
assumiu o reino de Israel. Por isso se canta hoje, Jesus, o filho de Davi. Ele era parecido. Eles queriam Israel, nunca esqueceu daquele rei. Apesar dos tropeços, pois ele era humano igual nós. Apesar dos tropeços, mas ele foi o rei escolhido e o homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser, irmãos, o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Pergunta para ele se você pode ser. E se tu já és, permaneça dessa posição de homem e mulher fiel. Cuida com a astúcia de Satanás. Satanás só vem debaixo da terra. Os deuses estranhos vêm dessa terra. Doutrinas estranhas vêm da terra. Movimentos estranhos vêm da terra. Falsas profecias e falsas revelações vêm da terra. Mas o que vem do alto é puro e verdadeiro. Vamos orar, irmãos. Abra a tua boca. Abra a tua boca e fale com o Senhor. Querido Deus, diante dessa palavra, Pai, que confesso para Ti que temo e tremo diante dela, pois ela é muito melindrosa. Oh, querido Deus, todo o poder do diabo contra nós, Senhor, toda a força de Satanás contra nós repreendemos em nome de Jesus, com o nosso sentimento puro, o nosso sentimento real, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que Tu disseste e vem dizendo todos os dias. Espírito Santo amado, vem cantar conosco nessa noite, vem cantar comigo, aleluia. Ajuda, meu Senhor, a cada irmão e irmã andar no caminho da salvação, ter essa certeza, Senhor, absoluta, de que nós estamos, Senhor, sempre ouvindo o que vem do alto, os conselhos de Deus. Ó querido Deus, ajuda-nos, é o que eu te peço, no Teu nome, amém e amém. Glória a Jesus. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, tem cujo meu clamor. Tu para Jericó, o bom Jesus passava. Um certo filho me chamou, sem se cansar, clamava: Jesus, ó Filho de... Ore agora, feche teus olhos, cante forte. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia. O que, irmãos? Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. Ele então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda clamava. Todos. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor. Corinho último. Então Jesus lhe respondeu:
Deus, a palavra foi pregada, foi anunciada, Pai. Eu não sou o milagreiro, não sou, Pai querido, alguém que atrai por causa de milagres e coisas tantas, mas alguém que prega a tua palavra. Sim, Pai, como ela é, como ela deve ser, Pai de amor. Querido Deus, livra-nos da mão do diabo, livra-nos, Senhor, do enganador, que veio matar, roubar e destruir nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome. É o que eu te peço, Jesus, no Teu nome, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, na santa paz de Cristo Jesus.